Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Hoje é o dia de perguntas e respostas. Então, nós vamos aqui responder algumas perguntas que se acumularam nos últimos dias. A primeira pergunta diz o seguinte: as crianças que chegam agora já estão na 5D, na quinta dimensão? Às vezes nós já respondemos essa pergunta, porque ela é feita quase que todas as semanas. Quando falamos da troca de almas deste planeta, desta escola chamada Terra, estamos falando da transmigração de almas. Almas chegam e almas vão. Sempre foi assim. Só que agora, quem chega é a última encarnação, e nós que estamos encarnados, todos estamos na última encarnação, nas provas e expiações da Terra. Lembrando que a Terra está deixando para trás o ciclo de provas e expiações para ingressar num ciclo de regeneração. As consciências mais elevadas, a energia mais elevada, tudo vai se elevar nesse planeta, porque ele acompanha a elevação de frequência da galáxia. O planeta Terra faz parte dessa galáxia, não pode ficar destoando como se fosse uma orquestra. Tem que estar afinado com as demais frequências. Por isso, nós já falamos aqui muitas vezes que a partir de 1950 nós entramos no último século na condição de provas e expiações. Assim como algumas almas, e são alguns milhões na verdade, vieram numa encarnação compulsória como última tentativa de ascensionar. A maioria das almas, na condição de uma certa normalidade de consciência, estão fazendo o seu final, a sua limpeza final, o seu equilíbrio, a harmonização da sua história. Estamos limpando tudo aquilo que não é de frequência mais elevada, para poder ter a frequência da nova Terra, que é a quinta dimensão. Então, as crianças que estão nascendo, principalmente essas que estão nascendo a partir de 2000, 2012, e agora, então, quase que 100% estão já com a energia da nova Terra. Elas já têm a frequência da nova Terra, porém, é preciso manter essa frequência. Muitas crianças ainda podem, durante esta vida, porque faltam algumas décadas para finalizar a transição planetária. Então, muitas podem se perder em virtude do meio em que vivem. Por isso, a responsabilidade de quem é responsável por essas crianças, seja os pais, seja a família, seja os governantes, seja as autoridades, quem tiver responsabilidade. Se falhar, vai ser muito duro para aquele que tinha a responsabilidade e não exerceu o dever do cuidado com essas crianças que vêm, porque são almas, não são apenas corpos infantis. Tem aquela famosa frase, a quem é dado, muito será cobrado. Então, quem tem responsabilidade vai ser cobrado de acordo com a responsabilidade. E para responder, então, essa pergunta, eu diria sim, elas vêm com a frequência já bem atualizada. Elas vêm com a frequência de vibração, com as energias de quinta dimensão. Mas a Terra ainda tem resquícios e muitas pessoas, muitas almas encarnadas ainda vibram na terceira dimensão. E aí está o grande perigo. Portanto, é preciso cuidar desta responsabilidade que cada um de nós temos. Aquelas crianças que nos foram confiadas. Uma vez já foi dito aqui, existe uma frase, deve ser uma frase bíblica, não lembro onde que ela está, que diz o seguinte: quando cada alma encarnada desencarna, nesta atualidade agora, neste final de ciclo, provavelmente será feita uma pergunta: o que fizeste com as
crianças que lhe confiei? Esta pergunta vai aparecer para muita gente. E vai ter gente que vai dizer, sim, fiz o meu dever. Assim como tem aqueles que vão se envergonharem de não terem feito o dever de casa. Então, temos que ter essa consciência. As crianças já vêm na frente e nós estamos acompanhando um pouco atrasados, porque somos humanos, uma idade um pouco maior e viemos um pouco antes das energias realmente se elevarem como estão agora. Mas elas estão, sim, na condição de frequência direcionada para a quinta dimensão, para a ascensão. Senão não estaria voltando. A gente já falou isso aqui. E na pergunta seguinte eu vou responder também parte desta primeira pergunta, porque a segunda pergunta diz assim: para onde podem ir as almas que desencarnam agora? As almas que desencarnam agora têm duas possibilidades, também muito já trazido aqui em termos de informações. Se antes as almas iam para as colônias espirituais, para os umbrais, e tinha tempo, podiam ficar lá o tempo que quisessem, podiam ficar até incomodando aqui no plano físico, como já aconteceu com tantas experiências, almas que ficaram anos, séculos, perambulando por ali, incomodando os encarnados. Agora elas não têm tempo. Elas desencarnam, são recolhidas quase que imediatamente. Talvez alguns dias ainda pode acontecer de algumas ficarem por ali, mas é muito pouco tempo, porque não há mais tempo. Aquela que tem a frequência da nova Terra vai se preparar, seja nas colônias, que eu acredito que ainda tem algumas no umbral superior, mais alto, mas a maioria vão para as naves, e lá elas ajudam na triagem que está sendo feita, e se preparam para voltar, como essas crianças que estão voltando com a frequência da nova Terra. Se elas desencarnam com a frequência da nova Terra, quer dizer que a alma precisa estar eticamente elevada. Se ela desencarna com dívidas a serem resgatadas, ela não tem a frequência da nova Terra. Então ela precisa ser orientada, ela primeiro é acolhida lá nas naves. Essa já não vai para o umbral de certeza, vai para as naves. É acolhida, orientada, esclarecida, consolada. E é explicado para ela que ela perdeu o direito de continuar aqui na Terra, porque a Terra também está fazendo a sua ascensão, a sua transição final para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E eles vão para planetas ainda de provas e expiações. Então, depois de ser feito este acolhimento e esta orientação, essas almas são encaminhadas para a psicosfera dos mundos de terceira dimensão, de provas e expiações, para onde serão levadas. E lá se preparam para começar um novo tempo de reencarnações, uma nova roda de samsara, como dizemos sempre. Então as almas que desencarnam agora têm esse destino. Outra pergunta. Limpei meus relacionamentos. Ressignifiquei esses relacionamentos, mas um ainda me causa dor no coração. Alguma dica? Nós invariavelmente respondemos essas dúvidas quando fala-se de relacionamentos. Aquele relacionamento que ainda dói é porque é uma ferida que ainda não está curada. É como um ferimento no corpo. Quando está curado, você vai lá, faz um curativo, não dói mais. Mas se ele está ainda sangrando, é um ferimento dolorido, tem que ter cuidado e fazer o tratamento, fazer a limpeza, a fim de que ele melhore. Se você ainda tem dor no coração em um tipo de relacionamento, significa que ali ainda tem aprendizado. Ainda não assimilou a lição que esse relacionamento veio de trazer.
Falta compreender alguma coisa, aceitar para soltar. Veja o que ainda não compreendeu, porque sempre tem uma explicação. A dor é apenas o aviso, olha, não está curado. Continue com a medicação, continue com o curativo. Quando nós olhamos para aquilo que nos machucava antes e não sentimos mais dor nenhuma, significa que a lição foi aprendida, mas se dói, ainda não está. Portanto, verifique, analise todos os pontos, qual é o ponto que ainda te machuca. Tem sempre em cada situação muitas possibilidades, mas tem sempre uma ou outra que é mais forte, machuca mais, e ali está a situação. É a traição, é o abandono, foi o engano, foi a sensação de vitimista, foi a mágoa, o ressentimento, foi a ilusão. Dá uma olhada. Qual é o ponto? E lembre-se que ninguém passa o que não precisa passar, porque nós temos sempre a lei do retorno, a oportunidade de fazer diferente, compreender aquilo que nós fizemos de forma equivocada e tomar consciência de que o caminho sempre é o caminho correto, aquele que não traz dor e sofrimento para nenhuma das partes. Este equilíbrio é sempre o ponto a ser atingido. Relacionamentos são oportunidades de se trabalhar. Não importa o tipo de relacionamento. Então veja, você que fez essa pergunta, aonde está a dor? Qual é o ponto que ainda dói? E ali está o ponto a ser curado, tratado. Temos mais uma outra pergunta também. Se uma consciência decidir não existir mais, nem mesmo na nova Terra, ela tem o livre-arbítrio de optar para ser apagada no Sol central? Esta pergunta ela é interessante porque já foi falado que algumas almas, uma porcentagem muito pequena de almas, se endureceram de tal forma aqui neste mundo de provas e expiações que elas realmente não têm mais salvação, não têm mais nenhuma alternativa. Quando chega esse ponto, é necessário sim dissolvê-la no Sol central. O que acontece? Todos nós aqui encarnados somos uma parte da consciência maior que a nossa mônada, do nosso espírito. E já foi dito aqui, se divide em super-almas, almas e fractais. Nós somos um fractal que veio aqui garimpar experiências, experimentar como é viver nesse planeta, nessa escola de provas e expiações, e levar esse conhecimento para as demais versões superiores de nós mesmos e para toda a grande família cósmica, que é a fonte criadora, o todo um. Aquele que se perdeu de tal forma que não tem mais recuperação, então ele vai ser dissolvido. Mas isso não é tão comum. Não é porque a alma fez algumas coisinhas aqui e ali, porque todos nós passamos pelas experiências da dualidade, das polaridades, do bem e do mal, porque é assim que é esta escola. Só vai ascensionar quem passou por todas as lições, na luz e na sombra. Não há que se culpar das coisas. O problema é aquela alma que está encarnada agora, no final da transição planetária, e que se compraz realmente no mal. Aquelas pessoas realmente endurecidas, que não têm nenhuma emoção. São tão maus que eles não se importam quantas pessoas sofrem, morrem, por motivos às vezes que nem eram necessários. Existem, sim, almas nesse porte. Por isso existe essa possibilidade de parte, pequena, felizmente, desta humanidade da Terra, que serão levadas no final, agora, da sua vida corpórea. São
dissolvidas porque não serve para nada. A experiência foi uma experiência fracassada. Esta é a lição que vai para cima. Uma experiência fracassada. Não deu certo, de fato, não tem mais condições. Mas não é qualquer alma. Muitos de nós podemos olhar para o nosso histórico e dizer, sim, eu fui um crápula, fiz coisas horríveis, mas se hoje a consciência sabe disso e ela tem essa percepção e diz, não, eu não posso ser novamente assim tão mal, eu tenho que andar dentro de uma condição ética, moral, porque o divino nos dá a oportunidade de evoluir e é assim que nós fazemos. Então, não serão dissolvidas, obviamente. Agora, dizer, como aqui a pergunta fala, se a consciência decidir não existir mais, olha, eu acho essa uma possibilidade, eu não vou dizer nula, porque sempre tem exceções. Nós nunca sabemos tudo, apenas parte da verdade das coisas. Mas eu diria, pelo conhecimento que me é dado, que essa possibilidade não existe. Como é que uma alma vai querer ser dissolvida? Por mais maluca que ela seja, maluca nessa vida atual, porque a alma é uma consciência e ela só passa por experiências. Eu até diria que uma pessoa, que é uma alma encarnada, pode até dizer, eu quero ser dissolvida, não quero mais saber de experienciar coisa nenhuma. Está dizendo isso da boca para fora, porque como consciência ela sabe que não é assim. Não tem esse negócio, porque ela pode até, eu não quero mais viver, então vou me matar, né? Como muitas pessoas pensam e fazem. A alma não morre, a alma é eterna. Ela só deixa de existir se for levada para o sol. Ela não tem como decidir isso, ela não tem essa condição consciente agora de poder decidir uma coisa dessa. Por isso eu não vejo nenhuma possibilidade. O livre-arbítrio sempre tem de fazer as coisas boas ou más. Agora, pode ter certeza que aquela alma que fez todas as maldades se endureceu de tal forma e vai ser levada para ser dissolvida no Sol Central, ainda assim ela não quer. Se fosse pedir para ela, você quer ser dissolvida no Sol Central? Ela vai dizer que não. Com certeza absoluta. Ninguém quer ser dissolvido no Sol Central, ninguém quer deixar de existir. Então eu vejo que essa possibilidade não existe. O livre-arbítrio, ele é nos dado em todas as situações, desde quando escolhemos vir para esse planeta, antes de encarnar, cada passagem pelo astral, entre uma existência e outra, no além-túmulo, nós sempre temos o livre-arbítrio de escolha, de fazer o que queremos, de fazer a experiência que queremos. Só que no final somos resultado daquilo que escolhemos fazer e ser. Então, como já disse aqui tantas vezes, somos o produto de nós mesmos. Este é o livre-arbítrio. Tem coisas que a lei divina não permite. Se fosse no momento que a pessoa, que é uma alma aqui encarnada, fica muito incomodada com algumas coisas, ela pode dizer, não quero mais ir para a Nova Terra, quero ir para o Sol Central. É um momento que o plano divino nem dá importância, ele sabe que a emoção daquela hora não tem validade nenhuma. Portanto, ninguém tem a escolha de dizer, eu quero ir para o Sol. Pelo contrário, nós temos que dizer, eu não quero ir para o Sol Central, ser dissolvido, eu quero continuar como alma. Até porque na ascensão nós vamos nos integrar uma versão de alma mais elevada e vamos deixar de sofrer. Então falta tão pouco, falta esta encarnação apenas, o resto dela, e fazer tudo certo. E agora também vamos aqui passar para uma outra pergunta. É a última desta relação que eu fiz aqui. Diz o seguinte:
Trabalho como voluntária no cuidado dos animais. Estamos enxugando o gelo, pois raros são as ajudas que temos, tanto do governo quanto de entidades. Queria saber por que eles sofrem tanto, os animais, no caso. Por que os animais sofrem tanto na mão dos humanos? Por que sinto tanta dor como se fosse em mim? Enfim, aqui temos vários questionamentos numa mesma pergunta. Vamos pela ordem. Se você é voluntária com cuidar dos animais e você acha que está enxugando o gelo, porque são raras as oportunidades de ajuda, tanto de governo quanto de entidades. Eu diria que isso é um sentimento apenas, porque você não tem obrigação nenhuma de salvar todos os animais e de cobrar de quem quer que seja. Trabalhar no auxílio, no amparo aos animais é uma caridade, é uma demonstração de amor incondicional. Mas você não pode cobrar isso dos outros. Aqueles que teriam a responsabilidade de ajudar e não vão ajudar, aí será cobrado deles de outra forma. Lá adiante vai chegar a balança e vão colocar na balança, olha, você tinha oportunidade de ajudar como entidade, como governante, como autoridade, e não ajudou. Então agora a conta está aqui. Ficou na dívida, ficou no débito. Lembre-se que cada um é cobrado pela sua responsabilidade. Não pelo que fez ou deixou de fazer. O que faz, se faz bem feito, dá bônus. Se faz mal feito, dá ônus. Existe também o pecar pela omissão, obviamente. Mas ninguém é obrigado. Cada um tem a sua atividade, tem o que fazer na vida. Existem as entidades, sim, protetoras de animais. Tem pessoas que se dedicam, pagam do seu próprio soldo certas coisas para auxiliar os animais, não ganham nada pelo seu trabalho, se dedicam com afinco. Mas se revoltar com as pessoas que não ajudam, então aí falta um pouco de equilíbrio, porque você não vai ajudar os animais e cobrar que os outros façam a mesma coisa. Se você começa a odiar as pessoas, alguém, porque não está ajudando, você não está fazendo o trabalho bem feito. Porque você cria bônus de um lado e ônus do outro. Faça o teu trabalho com amor, com gratidão e com amorosidade infinita, porque o lucro vai ser teu lá na balança final, ao final dessa vida corpórea. É claro que nós olhamos os animais, não somente os animais, mas principalmente pessoas e até vegetais, plantas, a natureza, a terra, o lago, o rio, a fonte. E quando vemos que são agredidas essas consciências, porque tudo são consciências, nós ficamos muito mal. Por quê? Porque estamos já numa condição de consciência que nós sentimos a dor do outro. Já temos essa compaixão, esse amor incondicional dentro de nós e esse respeito. São os pilares da ascensão. Então, se você faz isso, você tem os pilares da ascensão. Mas tem que ter um pouco de cuidado para não criar revolta, mágoa, ressentimento e até atritos com pessoas, porque senão você vai corrigir de um lado e pesa do outro depois. Faça apenas o teu trabalho. Não importa quantos animais você vai ajudar. Se é 1, se é 1000. Não importa. Faça o que dá para ser feito. Os animais, entre tantas finalidades deles existirem aqui, já foi falado isso em temas anteriores, eles também têm uma função: desenvolver o amor incondicional entre os humanos. Porque nós temos que entender que o amor incondicional ele tem que ser destinado igualmente para todas as formas de vida. Não só animais, não só pessoas, não só vegetais, não só o solo, a água, o ar, tudo.
Nós somos parte desse todo. Por isso nós estamos começando a sentir a dor dos animais, a dor das plantas que são destruídas. Quando há as queimadas, as pessoas sentem a dor daquelas plantas verdinhas e de repente são torradas no fogo. Elas sofrem. Assim como os animais. Aquele rio que está cheio de lixo. Quem que não sente a dor daquele rio, daquele córrego, todo poluído? Aquela fonte que foi mal cuidada, está lá abandonada, toda poluída também. Até um gramado na frente de uma casa, um lote baldio, cheio de lixo. Como não sentir esta agressão? Porque nós somos parte dessas consciências. São consciências diferentes, mas são partes da nossa consciência, parte da fonte, e nós somos esta semente da fonte. Cobrar das autoridades, das entidades, eu acho que sim, é válido, porque às vezes existem recursos e possibilidades que são sonegadas para estas criaturas, como os animais, por exemplo. Então, vamos olhar com um pouco de cuidado para não fazer igual. Porque se eu tenho amor pelos animais e começo a odiar pessoas, porque elas não estão colaborando, então falta alguma coisa ali. Falta um ajuste da consciência. O equilíbrio é respeito, compaixão e amor incondicional por toda a criação divina. Tudo que existe neste planeta foi trazido pela luz, que a luz nada mais é que uma consciência. E vem da onde? Da fonte criadora, através dos espelhos, dos sóis centrais, do cosmos, dos multiversos, do universo, da galáxia e o nosso Sol local. Essa luz é a fonte criadora. Numa pequena faixa, numa pequena réstia, mas é oriunda da fonte criadora. É claro que nós devemos cuidar. Se tem alguém que está maltratando o animal, existem leis. Vamos invocar a lei se for necessária. Nós não podemos aceitar, assim como tem pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo condenadas ao sofrimento e à dor por pessoas da família, dos vizinhos, das autoridades. Tudo que é injustiça vai afetar aquele que a comete. Cada ação, cada obra nossa vai voltar para nós. Por isso, quando você faz mal a um animal, aquela dor que você causou vai voltar para você. Mas não tenha dúvida nenhuma disso. A dor que você causa para pessoas vai voltar para você. Com certeza, é a lei do retorno. A lei de causa e efeito. A dor que você causa para os vegetais, para a natureza, pode ser qualquer coisa. Por isso que às vezes as pessoas gritam no púlpito como se fossem os defensores de uma causa, mas lá na casa dele vai por lote dos vizinhos, vai pelas propriedades alheias, vai pelas tubulações das vias pluviais, vai para os rios. Não está se importando. Não, eu tenho que aparecer lá em favor de uma causa, mas por baixo do tapete está cheio de imundícia. Então não adianta botar pedras a mais num lado da balança, porque vai desequilibrar. É preciso ter o equilíbrio. Não é o tanto que se faz, mas o como se faz aquilo que é feito. Este é o resultado que nós vamos colher lá adiante. Vai chegar o momento da balança. E o equilíbrio é o ponto. Precisamos buscar este equilíbrio.
pergunta ainda continua dizendo que não tem a ajuda de ninguém, mas queria saber por que eles sofrem tanto na mão dos humanos. Os animais sofrem na mão dos humanos porque os humanos são maus. Tem pessoas que são realmente malignas. Não tem sentimento. Tem sangue frio. E assim tem em todo lugar. Mas quanto aos animais, ali nós temos que ver o seguinte: se tem pessoas provocando dor para outras pessoas, não se vê tanta reclamação. É interessante isso. Existem tantas pessoas injustiçadas no mundo inteiro, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, no nosso bairro. Mas às vezes as pessoas não se importam. Agora vai se importar só com a dor do animal. É claro que o animal sofre também. Mas a compaixão que nós temos que ter não é só sobre os animais, é sobre tudo, já disse aqui. Se nós não nos importarmos com os demais seres que sofrem, não estamos prontos e não temos nenhuma razão de gargantear por aí. Porque é muito fácil subir no púlpito, falar alto sobre uma questão e ser aplaudido. Mas se não tem o equilíbrio, de nada vale. Não vai contar para nada. Hipocrisia não serve. É preciso ter uma média. Eu me importo com os seres humanos, eu me importo com os animais, com os vegetais, com toda a natureza. Ah, aí sim. Aí você está realmente com os 3 pilares necessários para a ascensão da alma: amor incondicional, compaixão e respeito. Nós temos algumas orientações que dizem assim: os animais vieram para ensinar os humanos a amar incondicionalmente. Sim, é verdade. Se a pessoa não tem compaixão pelos humanos, pelo menos que tenha pelos animais. Então, vai começar a criar lá dentro de si um pouquinho do amor também pelos humanos, porque não é possível que não desenvolva. Então, se não consegue amar as pessoas, pelo menos ame os animais. É um começo. Tem que começar por um começo. Nenhuma caminhada começa do final, começa do primeiro passo, do primeiro movimento das pernas. Dizer que você sente dor como se fosse em você, sim, isso é verdade. Quando nós vemos uma pessoa sendo maltratada, quando vemos um animal sendo maltratado, quando vemos a natureza sendo maltratada, nós sentimos a dor em nós. Por quê? Porque essas consciências fazem parte da nossa consciência. Elas são separadas, mas elas fazem parte, elas têm uma ligação, uma frequência que nos liga. O todo um. Quantas vezes é falado no todo um? Um com todos, na fonte, porque viemos da mesma fonte. Não dá para separar, porque é impossível, uma vez que todos saíram do mesmo ponto. É como uma água de uma fonte que se transforma num pequeno córrego. Não tem como você separar as moléculas da água, dizer essa água aqui é uma coisa, essa outra é outra, não. É toda a mesma coisa porque ela sai do mesmo ponto. Tem a mesma energia, a mesma alcalinidade, a mesma acidez, dependendo de como está ali, é tudo uma fonte. Nós somos todos consciências de uma fonte criadora. Então, os reinos animal, vegetal, mineral e da natureza de um modo geral têm também consciência, são consciências. E nós somos parte, e elas são partes nossa também. Por isso nós sentimos. Por isso você sente a dor como se fosse em você. Quando você vê alguém maltratando um animal, você sente a dor como se estivesse doendo em você. É normal. As consciências mais elevadas começam a sentir, já foi falado aqui. O sentir é a linguagem universal que nós vamos adotar agora no final da transição planetária. Não precisamos de muitas palavras, mas temos o sentir mais aguçado. E ele não engana, jamais.
E por isso, agora encerramos então aqui as questões de hoje. E eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Pensar nas novas crianças que chegam com uma frequência vibratória já alinhada à quinta dimensão